Olá, eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e hoje eu tô aqui para mais uma edição do Bloco a Bloco, nosso quadro de entrevistas, e o meu entrevistado de hoje é o Vitor Cabral, pesquisador legal da DLT 360. Primeiro, muito obrigado, Mariana, por ter me convidado hoje. A minha relação com cripto ela é bem interessante, tem várias iniciativas aí na área de Web3, principalmente com DAOs, e a descentralização para mim é algo muito forte, então a minha questão idealista também está bem colada à democratização e como que a gente pode ampliar a adoção das tecnologias Web3 descentralizadas, né? É, Também sou fundador da Jurischain DAO, uma DAO especialista em legal services. Onça Cripto é a principal coleção aí com causas de preservação da natureza, na realidade, preservação da fauna brasileira. Eu sou um dos fundadores lá, e eu acho que esse é o principal tema para a gente debater hoje, né? Sim, eu conheci o pessoal da Onça Cripto num evento, né, que eu fui recentemente, e eu achei super interessante, e eu acho que é bom até a gente começar falando sobre isso, né, como que tá o projeto, de onde surgiu essa ideia, o que que vocês fazem lá, né, para quem não conhece ainda. Bom, o projeto ele surgiu no finalzinho de 2021, com a grande quantidade de queimadas que teve ali no Pantanal, né? Os dois principais fundadores do Onça Cripto, eles moram pela parte de lá, né, perto do Pantanal, então eles se sensibilizaram bastante com a questão. Eles também estavam envolvidos na área de Web3 e cripto, então eles decidiram criar uma coleção de NFT que representasse a Onça Cripto, que representasse uma onça, na realidade, né? A gente buscou alguns artistas. Nessa época, a gente lançou a coleção já pensando ali numa fase de ampla adoção, né? A gente fez um contato com a NEX, Instituto de Preservação da Natureza, e que preserva também a vida das onças no Pantanal. Na realidade, eles estão em Brasília, né, perto de Brasília. É um instituto bem interessante, eles se mantêm só com doações, então foi por isso que a gente criou a Onça Cripto, por isso que eles gostaram dessa ideia de se conectar com esse instituto. Além disso, a gente também tem uma parceria com a Black Jaguar para fazer o plantio de árvores na região do Araguaia. O Onça Cripto ele surgiu de principalmente 4 pessoas, o Kaique, o Jorge, eu e o Brock, que vou usar o apelido Web3 dele, mas o nome dele real é Eduardo. A gente acabou montando o projeto pensando nessa iniciativa Web3 e fazendo várias parcerias com essas instituições e DAOs. Então, a gente tem a instituição também, uma parceria com a Bankless Brasil, que talvez a gente possa falar um pouquinho disso também, com a NFTFi, outras comunidades Web3 que a gente está conversando, Recycle Minds e etc. Acho que essas são as principais características da Onça Cripto hoje. E na Onça Cripto, o que vocês já fizeram, né? E o que vocês estão pensando em fazer sobre essa iniciativa? Bom, como foi mencionado, né, a gente contratou um artista, ele fez um desenho super bonito, que a gente consegue fazer várias features dentro do NFT, então tem alguns NFTs tem um bonezinho, outro tem umas camisetas, depois a gente foi fazendo algumas parcerias com várias comunidades, que a gente depois conseguiu incrementar algumas coisas, então a gente colocou uma camiseta da Bankless, uma camiseta da Recycle, um boné de alguma outra comunidade, isso foi bem interessante também, e acabou chamando bastante o público dessas comunidades, integrando todo mundo numa plataforma só. E fora isso, a gente está melhorando agora o método que a gente vai usar. A gente está migrando de marketplace, então a gente vai para o Crowd Project, que é um projeto só para tokens de impacto. Inclusive, um dos grandes nomes que está junto com o Sacrypto é a MetaAmazônia, dentro desse novo marketplace. É bem interessante, porque a gente vai acabar conseguindo abranger todo o público principal de token de impacto, e além disso, a gente vai tentar trazer também para empresas. Então, a gente está criando pacotes que uma empresa pode comprar um determinado NFT e abater, por exemplo, no relatório ISG que ela tem nela, né? Que ela faz no final do ano. E, além disso, a gente está
aumentando o projeto. Então, o Onça Crypto hoje ele vai começar a fazer parte de um projeto, de uma umbrella um pouco maior, que vai ser o Animal Crypto. A gente vai abrir quais são os animais que a gente vai utilizar um pouco mais para frente. Daqui uns 2, 3 meses a gente está lançando o projeto dentro da Crowd, mas a gente vai começar a buscar, ou na realidade, quem que estiver ouvindo e conhece algum artista, pode mandar para mim ali no Instagram. A gente vai buscar artistas que gostam de cripto e que estejam disponíveis a fazer um desenho para algum animal específico. Então, tem vários animais que estão em extinção no Brasil, como o mico-leão-dourado, e lobo-guará, por exemplo, e a gente pode buscar a gente vai buscar esses artistas para fazer um desenho específico para esses animais e criar novas coleções de NFT dentro do Animal Crypto, sempre buscando a preservação da fauna brasileira. E só para a gente deixar bem claro para quem está assistindo, né, como que funciona essa questão da preservação e o que vocês estão fazendo na Onça Cripto? Já teve algum caso de alguma onça que vocês colaboraram, né? Porque, se eu não estou enganada, quem compra o NFT tá indiretamente doando ali parte do dinheiro para essa preservação, né? Então, como que funciona isso? Exato. Todos os NFTs, 50% da venda é direcionado diretamente ao NEX, que é o Instituto de Preservação das Onças Pintadas no Brasil. E tem uma porcentagem também que é específica para o plantio de árvores, com a Black Jaguar. E aí, cada pessoa, na realidade, isso é bem interessante do projeto, que cada onça, existem 8 onças, né, no projeto, que cada onça, na realidade, existe no mundo físico. Então, o desenho que você receber quando você comprar uma NFT, na realidade, aquela onça está no Instituto Nex, ela tem um nome específico, como Gabi, que você pode, inclusive, descobrir quais são as principais características dela. Isso é bem interessante também, que gera uma relação entre a pessoa que está comprando o NFT e a onça tokenizada, entre aspas, ali, e preservação da vida dela. Legal, eu vejo que você tá bem por dentro, né, do que tá acontecendo na Web3, então acho que até voltando assim, dando um passo para trás aqui, eu fiquei curiosa para saber como que você conheceu o cripto, né? Porque você é pesquisador legal, você tem um mestrado de direito na França, né? E aí como que isso virou de repente o Web3, né, que para quem não conhece é a nova fase da internet, que engloba blockchain, cripto, NFTs, metaverso. Então, qual foi o seu primeiro contato com cripto e o que te impulsionou a se tornar uma pessoa tão imersa nesse setor? A minha história com cripto, na realidade, ela é bem interessante. No final da faculdade de Direito, eu decidi que eu queria fazer um mestrado internacional. Eu estava focado em direito digital e quais são os impactos da tecnologia no direito, principalmente na área de cibersegurança, de cybercrimes. Conversando com um amigo, ele tinha essa oportunidade de ser aberta na DLT 360, que é a empresa que eu trabalho hoje, uma consultoria na área de transição digital. Eu fui contratado como legal analyst e depois eu acabei virando pesquisador legal. Com isso, eu acabei decidindo que eu precisava estar mais imerso nesse ambiente Web3 para entender a tecnologia. Foi então que eu comecei a pesquisar mais sobre blockchain e as comunidades que existiam. Em julho do ano passado, eu entrei na Bankless. Faz um ano aí que a gente está, eu e um outro amigo meu, estamos coordenando a guilda de jurídico da Bankless. Então, a gente teve várias iniciativas, a gente lançou vários artigos sobre direito descentralizado, né? O que é isso, do que a gente está falando, o que é uma DAO. Se quiser, eu posso até explicar mais ou menos em poucas palavras como funciona uma DAO. Uma DAO ela é uma organização autônoma, descentralizada. Todas as pessoas que entram nela, ela não tem uma hierarquia real ou dimensionada, né? A gente tem todos os mesmos cargos, todos eles se você pode entrar na DAO, na Bankless, eu vou falar principalmente, para participar e escrever artigos ou traduzir artigos, sem ter o token de governança da DAO, que é uma outra questão. Então, todas as pessoas podem trabalhar para a Bankless Brasil. Numa outra questão que a gente vai falar de governança, a governança são as pessoas que podem votar em iniciativas ou introduzir iniciativas dentro da DAO. Você teria que ter um token, ou que a gente poderia falar que é uma espécie de ação, que você tem a capacidade de introduzir algumas propostas para mudança de iniciativas dentro da DAO, proposta de processos de quórum mínimo para novas propostas, etc.
inclusive criação de novas guildas. Eu acho que esse é o principal objetivo da DAO, é você juntar todas as pessoas, interdisciplinariedade no X ali, com várias questões de vida, com várias experiências, que foi capaz de criar algo interdisciplinar, legal, e que o ambiente não seja tão pesado para trabalhar. O legal também é que muitas pessoas têm experiências totalmente diversas da minha, e que a gente acaba trocando muita experiência cultural. Então, a Bankless Brasil hoje está no Brasil inteiro. Tem gente no sul do país, tem gente no norte, no nordeste. E um dos principais amigos e que a gente tem várias iniciativas juntos mora na Bahia, por exemplo, que eu acabei conhecendo pela Bankless. Então, essa eu acho que é a mágica de estar nesse universo Web3. E como que é o dia a dia de uma pessoa que participa de uma DAO, né? Eu acho que é super interessante a gente até aprofundar um pouco mais nesse assunto de DAOs, né? Que a gente nunca falou tanto aqui no Bloco a Bloco. Então, eu fico curiosa para saber como que é o dia a dia de quem tá numa DAO, né? Você falou um pouco das vantagens e tudo mais. Você classificaria uma DAO como se fosse uma... Para quem tá assistindo entender, como se fosse uma empresa sem tanta hierarquia, né? Sem cargos. Ah, esse aqui é o chefe Uhum. e esse aqui é o funcionário. Seria mais ou menos isso? Isso, a gente não tem hierarquia, embora a gente tenha cargos. O cargo de coordenador, por exemplo, ele é um cargo que você não tem... você tem muito mais responsabilidade, mas você não tem nenhuma questão de hierarquia, você não é o chefe de alguém, né? É uma questão mais de organização. Todas as pessoas, elas podem fazer aquele trabalho, a gente disponibiliza ela na nossa plataforma e as outras pessoas vão aceitando isso. Não existe uma hierarquia, porém, existe cargos de confiança e cargos de responsabilidade, que você tem maior gestão ali no dia a dia da DAO. Mas todas as pessoas podem entrar e contribuir, podem trazer novas ideias, abrir novos artigos, escrever novos artigos ou traduzir novos artigos diante da demanda da Bankless, né? E só uma dúvida, a entrada na DAO, ela depende de você ter o token da DAO e a quantidade de tokens que você tem da DAO, ela pode influenciar, né, até no seu poder de influência dentro da DAO ou não? Uhum. Essa é uma questão muito importante de ser debatida, que é a questão de governança. A maioria das DAOs, para você participar, você não precisa do token ou uma quantidade de token específica. Você pode participar e contribuir do quanto que você quiser e o quanto que está dentro da sua agenda. A questão de você participar da governança, que é essa questão de você ter um token e poder ser representado na questão, no caso, aqui não existe uma corporação, mas dentro dos processos ali de decisão dentro da DAO, aí você precisaria ter um token. No caso da Bankless, existe um token de governança. Você, com esse token, você pode votar nos processos de decisões que estão acontecendo. E você também pode propor novos processos. Então, se eu tenho mais tokens, eu tenho direito a mais votos? Tem. Na Bankless hoje tem. Uhum. Então, sim, uma pessoa que consiga comprar muitos tokens, ele vai ter uma vantagem ali para passar os processos dele. E você falou, eu não sei se foi esse o termo que você falou certinho, mas você falou sobre jurídico descentralizado, foi isso. Isso. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, né? Porque você é formado em Direito, mestre em Direito. Então, como que funciona isso? Direito descentralizado é um termo que, na realidade, foi cunhado pela Bankless Internacional. Se eu não me engano, é Decentralized Law. A gente traduziu esse termo e criou uma revista baseada nisso. Então, a primeira revista da Bankless, revista de direito descentralizado, foi uma revista baseada em DAOs. Então, a gente faz uma análise, a gente buscou vários parceiros para fazer uma análise sobre DAOs no campo jurídico aqui no Brasil e também em países que já estão adotando essa nova forma corporativa, né? Então, a gente pode falar da Suíça, Estados Unidos, Ilhas Marshall, vários países que já têm alguma regulamentação ou que pelo menos já estão incentivando esse tipo de organização. E como que funciona esse tipo de organização? Você está se referindo às DAOs. As DAOs seguem um jurídico descentralizado. Exato. E como que funciona isso, né? É como se fosse uma nova fase, né, da lei? Como que vocês interpretam esse termo jurídico descentralizado?
Na realidade, essa é uma questão muito difícil de ser respondida bate-pronto, porque direito, existem vários tipos de direito, direito empresarial, direito do consumidor, vários direitos a gente pode atribuir a um nome específico, né? No campo de direito descentralizado, o que a gente entende como direito descentralizado é tudo aquilo que engloba uma tecnologia descentralizada ligada à autonomia da própria tecnologia. Então, tem que ter um smart contract, alguma coisa por trás daquilo, ligando a ponta social e a ponta tecnológica. Então, autoexecução do contrato, tudo isso a gente aborda também. Tudo que for NFT, tudo que tiver algum smart contract por trás, a gente vai acabar abordando ou ainda tudo que for descentralizado com relação ao Web3, né? Ou todas as tecnologias Web3, na realidade. Então, a gente faz uma abordagem também sobre a NFT da Porsche, quais foram os destaques do consumidor ali. Então, a gente faz a conexão do direito tradicional com o direito que está surgindo agora. Seria mais ou menos ligar as duas pontas. E pensando no marco legal das criptos que foi aprovado no Brasil recentemente, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que foi um avanço, né, para o mercado brasileiro, pensando em Web3? Uhum. Pensando em Web3, eu acho que foi bem interessante o marco legal. Vindo na cabeça agora, assim, eu tenho muita crítica à lei, para te falar a verdade. A principal crítica que eu tenho é sobre, e aí eu vou trazer para a minha área, que é a área criminal, a área de lavagem de dinheiro, por exemplo, existe uma agravante, né? Ele foi introduzida uma agravante na lavagem de dinheiro e também uma nova tipificação com relação ao crime de estelionato. Essas duas políticas, né, que foram adotadas pela nova lei, ela acaba talvez intensificando uma coisa que já existe na sociedade hoje do Brasil, que é esse preconceito que se tem com o cripto. Então, a gente liga o cripto a algo que está ligado a crime, a pirâmide, por exemplo, uma coisa assim. Eu acho que a maioria dos meus familiares, por exemplo, eles não sabem direito o que é o cripto e eles sempre atrelam Bitcoin à pirâmide. E aí, acho que a função hoje da Bankless, por exemplo, é chegar nessas pessoas e explicar que, na realidade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A cripto está aqui para facilitar o dia a dia, a prestação de serviço, o pagamento. A gente está vendo, por exemplo, o real digital tokenizado, que vai trazer muita novidade, vai trazer muita facilidade também, autonomia também na relação de venda e compra. Voltando para a lei, então, do marco legal, essas duas características de você tentar estereotipar a tecnologia ou estereotipar uma inovação acaba dificultando a ampla adoção. Eu trago um comparativo disso com a lei que passou a MiCA, por exemplo, na Europa. Você vê que tem ali algumas questões de compliance, algumas questões de prevenção de lavagem de dinheiro, mas não existe uma tipificação específica, assim, contra a lavagem de dinheiro por uso de tokens ou por uso de digital assets. Isso não vai acontecer dentro de um país que está pensando em inovação, né? Ou dentro de um grupo que está pensando em inovação, como acontece na Europa. A França, por exemplo, ela é pioneira nessa relação entre regulamentação e blockchain, e ela nunca pensou em criminalizar o uso de ativos digitais, por exemplo. Ela nunca pensou nessa especificidade, embora ela tenha uma tipificação contra a lavagem de dinheiro. O específico e o melhor não é você culpar a tecnologia, mas sim as pessoas que estão utilizando e como que elas estão utilizando. E sobre descentralização, que eu acho que é o principal foco até do nosso papo, você é uma pessoa que defende bastante a descentralização, mas eu queria saber, do seu ponto de vista, até pensando em mercado brasileiro, público brasileiro, como é que fica essa questão da descentralização? Porque você acha que vai ser realmente possível implementar a descentralização no dia a dia do brasileiro? E pensando também no fato de que, às vezes, o público brasileiro, algumas pessoas, elas não vão estar tão interessadas em se aprofundar mesmo em Web3, em fazer parte da comunidade. Às vezes, elas só querem ali comprar uma cripto, comprar um NFT. Então, você acha que, mesmo assim, a descentralização ela é possível no futuro? Eu acho que a descentralização ela vai acabar atingindo o usuário final sem eles perceberem. Eu acho que o principal exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é o tratamento de dados. Hoje, se a gente pensar num aspecto centralizado, todos os dados eles estão numa base central, em algum lugar específico, que uma empresa, uma Big Tech, utiliza esses dados e vende esses dados. Dentro de um aspecto descentralizado, você vai ter a
ownership desse dado. Você vai ser o dono desse dado e você vai poder restringir o acesso a ele o quanto que você quer de uma determinada empresa. Isso eu acho que vai ser o ponto principal que vai atingir a gente daqui 2 ou 3 anos. Então, a gente vai trazer, por exemplo, tem muita coisa chegando agora descentralizada, que é identidade digital, por exemplo, descentralizada. Acho que esses são as duas principais características que eu acho que vai atingir o usuário final e o mais rápido possível. Se a gente for pensar em DAOs, por exemplo, ou como que organização pode se transformar numa coisa descentralizada, eu acho que já é um aspecto mais difícil de falar, porque a gente vai estar falando sempre de lastro e dinheiro. Então, não todas as vezes as empresas vão precisar de uma organização descentralizada para trabalhar e para trabalhar melhor. Mas eu acredito que elas vão buscar uma DAO para gerir a comunidade em volta daquela empresa, que é o que já está acontecendo hoje, na realidade. E você, como uma pessoa que está envolvida em tantos projetos de cripto, né? Onça Cripto, DAOs e tudo mais, quais são as suas perspectivas para o futuro da Web3, né? O que você acha que vai ganhar um destaque ali? O que você acha que talvez não tenha tanto destaque, né? Como que vai ser o futuro da Web3, na sua opinião, e no que você está apostando, né? Você acha que NFTs vão Uhum. fazer parte de uma realidade ali? O cripto, né? O que você acha? Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, nada é inútil, né? Todas as inovações que vão vindo com a tecnologia, você consegue usar em alguma parte. Algumas tecnologias, elas acabam sendo amplamente adotadas e outras nem tanto. Como a gente tem a curva da adoção, ou na realidade, curva da inovação, que tem um abismo entre a ponte de inovação e a de adoção. Eu acho que com relação ao cripto, as tecnologias Web3 em geral, a gente está vendo uma ampla adoção agora, por exemplo, com CBDCs, que surgindo, ela está vindo para o foco principal. Na Febrabantech, por exemplo, ela teve um espaço no palco central ali, né? Conversando sobre real digital, sobre o uso da tecnologia blockchain, e aí a gente pode conversar se isso realmente é descentralizado. A maioria das pessoas vão falar que não, mas querendo ou não, estão usando alguma tecnologia ali, estão sendo um pouco mais aberto e transparente com o processo de criação do piloto real digital. Então, eu acho que, com relação a novas tecnologias, o Web3 vai trazer essa descentralização de forma gradual, né? Mas ela ainda está passando por aquela fase de ampla adoção que a gente vai ver daqui 5 ou 10 anos. Mas a maioria das tecnologias que estão vindo, elas provavelmente estão vindo para ficar. Inteligência artificial, smart contracts, blockchain, etc. Legal, Vitor. Bom, para encerrar aqui, descontrair um pouco, a gente vai fazer um bate-bola, perguntas curtas, respostas curtas. A gente tem a pergunta clássica aqui, né? Que é qual é o seu time de futebol? Uhum. Corinthians. Vou agradar poucos hoje. O último filme que você assistiu? O último filme que eu assisti? Vixe, Maria. The King. Livro preferido? Livro preferido? Crime e Castigo. E uma dica para quem tá pensando em entrar na Web3 agora? Uma dica se aprofunde bastante, tenha curiosidade e não tenha medo de entrar. E não é pirâmide. Acho que essa é a primeira coisa. É desmistificar o que é mundo cripto. Bom, Vitor, foi ótimo o papo. Muito obrigada por ter vindo. Eu gostei muito. A gente falou de muitas novidades que tá vindo por aí, né? E é isso. A gente vai ficando por aqui.